Muito bem, começando aqui, então estamos ao vivo já para falar sobre o Discipline Agile Connection. É uma iniciativa muito bacana aqui de responder as perguntas sobre Discipline Agile, sobre gestão ágil, e ninguém melhor do que o Anderson. Faça a apresentação aí inicial. Anderson, explica um pouco cursos, links, quem já se inscreveu. Vamos lá. Bacana, bacana. Bem, boa noite a todos, a todas aí que se inscreveram, que querem participar, que se inscreveram para participar da nossa discussão hoje, do nosso evento aqui. E foi uma ideia que a gente chegou a fazer algo parecido no ano passado, chamava AMA-DA, né, que era Ask Me Anything About DA, né? E esse ano aí a gente falou, não, vamos mudar um pouquinho o nome, fazer uma conexão, uma espécie de Manhattan Connection aqui, né, com o nosso querido amigo Christian lá no México, com o nosso amigo Alcides falando lá do Canadá, e aqui a nossa ilustre presença do Mário falando da grande, do grande Vale do Paraíba, né, e... Bem, então é essa a ideia, a gente trazer pessoas de diferentes experiências, mas que estão hoje aí trabalhando com o DA, né? Esses são os nossos instrutores, o Alcides é instrutor, o Christian, falta aí um pequeno passo para já abrir a primeira turma dele, né? E já começar a trabalhar. Nós temos o Alcides trabalhando com os treinamentos em língua inglesa e em breve em francês, né, porque esse é o benefício do canadense, né, essas dois idiomas aí, e temos o Christian para a língua espanhola, atendendo às necessidades, ajudando a profissionais de toda a América Latina e outros países de língua espanhola em relação a DA, certo? Então é um pouquinho, mas eu queria que eles se apresentassem também, né, dessem aí o boa noite deles e se apresentassem. Christian, quer começar, Christian? Sí, claro, boa noite, buenas noches a todos. Eu vou falar um pouquinho português em espanhol. Entiendo que hay personas de diferentes países en Latinoamérica, en Brasil. Así que boa noite, muito agradecido, obrigado por la oportunidad, por el espacio. Yo puedo contar que yo tengo una experiencia de más de 10 años trabajando como project manager y bueno, conociendo DA y practicando agilidad y varios años también en ambientes híbridos, hybrid environments. Y ahora, bueno, ahora estamos comenzando esta nueva etapa como instructor de Jump y apoyar a la comunidad en Latinoamérica, a la gente de habla hispana, a todos los países que tienen interés y las personas y los capítulos en conocer un poco más sobre DA. Muito bem. Alcides. Muito bem, boa noite a todos. É um prazer grande estar com vocês aqui, poder falar um pouco de Discipline Agile aqui com todos, né? Eu sou brasileiro, né? Claro, moro aqui no Canadá desde 2007, quase 14 anos, 14 invernos aqui no Canadá já, e tenho 20 anos de experiência em gestão de projetos, sempre trabalhando com gestão de projetos. Sempre dei aula, sempre dei treinamento em gestão de projetos, desde o Brasil, treinamento preparatório para o PMP na época. E agora, mais recentemente, realmente me integrei à equipe da Jump para dar treinamentos do Discipline Agile em inglês, né? Como o Anderson comentou, então já tivemos a primeira turma do DASM e a primeira turma do DASSM, né? A primeira turma do DASM aconteceu o mês passado, já todo mundo passou na prova, está todo mundo contente. O DASSM acabou sexta-feira agora, então o pessoal ainda não fez a prova, né? Já é uma história um pouco diferente, o DASSM, a gente vai falar um pouco hoje à noite. Mas, enfim, um grande prazer estar aqui, um prazer estar expandindo o alcance da Jump para a América do Norte e para outros lugares também, essa última turma, falo a última turma, a única turma de DASSM que a gente teve, né, em inglês, tinha gente da Arábia Saudita, da Suíça, de vários lugares, Estados Unidos, Canadá, então realmente a Jump está agora uma organização realmente global, né? Então eu estou contente aqui de estar com vocês hoje à noite e responder todas as perguntas aí sobre Discipline Agile. Muito bom, muito bom.
Até falando um pouquinho disso, né? Quando eu comecei a conversar com o Adriano Tavares, que é o meu parceiro, meu grande parceiro aí na Jump, nós começamos a falar, o nosso escopo era São Paulo, né? Era São Paulo. Vamos fazer em São Paulo. Sou o seu parceiro oficial, exclusivo em São Paulo. Veio a pandemia e ela acabou nos dando aí uma oportunidade de que o nosso limite hoje é uma questão de idioma, né? Então a gente consegue, e aí trabalhando com mais 2 idiomas, consegue ter uma abrangência ainda maior, né? Que a gente consegue ter. Bem, obrigado Christian, obrigado Alcides, e quero fazer um agradecimento muito especial ao Mário Trentin, o cara que eu falo que é de gestão de projetos, um dos mais generosos que tem. Você faz o MBA no canal do YouTube do Mário, entendeu? Porque tem muita coisa, tem muita, é quase que o Netflix de conteúdo e coisas assim de extrema qualidade de quem realmente esteve no campo de batalha e fez acontecer. Então agradeço por essa oportunidade da gente estar falando aqui hoje através do seu canal, das pessoas que te acompanham, Mário. Eu que agradeço. É um prazer, acho que é muito importante aí para todas as pessoas poderem conhecer um pouco mais o Disciplina Agile, né? O Anderson teve aqui em uma outra oportunidade explicando o que é esse toolkit, como é que funciona. E eu acho que o caminho da agilidade, o caminho da gestão de projetos passa por isso. Não sou tão especialista quanto os 3 colegas aqui, mas procuro manter atualizado nessa área também, que a gente vê a evolução da gestão de projetos mesmo, né? De escolher essa sua maneira de trabalhar é fundamental, não tem como. Muito bom, muito bom. Aí, né? Então vamos lá. Pessoal, então assim, nós fizemos uma inscrição prévia, né? E nessa inscrição nós pedimos que as pessoas colocassem algumas questões, né? A gente até colocou lá assim, vamos começar agora. Coloque as suas questões. Então a gente tem alguns pontos que foram levantados aqui pelos participantes, que espero que estejam aqui já acompanhando a gente. E aí, então, a ideia é trazer essas perguntas e a gente vai falando um pouco sobre elas, mas também tem toda a abertura para que vocês façam a pergunta através aí do YouTube, colocam, o Mário vai estar olhando, eu estou olhando também, estou com uma janelinha do YouTube aqui do lado, ô Mário, então também estou de olho ali. Dá pra ver, João. Então, lá tem um delayzinho, demora um pouquinho, né, para aparecer a gente lá, então, mas dá para a gente trabalhar tranquilamente. E eu começo aqui com uma pergunta, né, que essa pergunta, ela eu gosto da provocação que ela nos faz, né, que é, se fosse para a gente resumir aqui, qual que seria o principal propósito do DA? Né, eu queria, essa pergunta eu queria que realmente os dois falassem, porque talvez a gente pode ter alguns pontos chave, né? Tem uma dinâmica no final do treinamento do DASM que a gente faz ali uma rápida historinha para explicar para outras pessoas o que é o DA. Né, porque às vezes não fica tão claro, você vê o todo e na hora de você explicar você pode titubear um pouco, então ali é para consolidar, para criar ali uma clara visão do que é o DA. Então eu queria saber para o Alcides, e do Christian, para eles, qual que é o verdadeiro propósito do DA, por que o DA existe? Vamos lá, quem começa? Pode ser Alcides, ordem alfabética. Tá joia, então vamos lá, o propósito do DA, né? Eu acho que o Mário mencionou rapidamente aí um ponto-chave, né? Que na verdade a gente está falando aqui de escolher o caminho, né? De como que a gente vai atuar. Então o DA ele não é um framework, né? Não é um método prescritivo, ele é uma caixa de ferramentas, né? Então ele na verdade dá a estrutura para a gente poder escolher o caminho, para a gente poder fazer uma avaliação do nosso contexto, do nosso ambiente, e baseado na avaliação do contexto, a gente tem boas práticas que já foram implementadas e provadas, e aí a gente aprende a navegar nesse mundo e escolher as ferramentas mais interessantes e mais apropriadas para o que a gente precisa, né? Então esse é um primeiro ponto. Na verdade tem um segundo que eu acho que é também igualmente importante, que é o fato de que o DA ele vai além da gestão de projetos, né? Na verdade, a gente começa a ter uma visão muito mais de gestão de produto ou de serviço do que de um projeto. Então, quer dizer, o projeto que tem um começo e um fim,
na verdade, o DA ele vai além disso, né? Depois que o projeto é entregue, você tem que se preocupar em manter aquele projeto, em dar suporte, em fazer novas versões daquele produto que você lançou, eventualmente. Então, eu acho que é uma oportunidade também de expandir a visão do negócio para um ambiente que vai além do ambiente mais restrito de gestão de projetos que a gente conhecia no passado, né, no mundo do PMI. Então, acho que são essas duas coisas, né, o caminho realmente, o mindset, né, de poder escolher o caminho, de fazer a avaliação e ter as ferramentas à disposição, escolher, e também a questão de ir além do mundo de gestão de projetos, de expandir, entrar em processo, entrar em outras partes da organização. Então, esses dois pontos aí eu enfatizo. Gracias, Alcides. Yo coincido con Alcides en los comentarios. Mi percepción personal es que DA, uno de los grandes propósitos es que es agnóstico y organiza las agile practices, las prácticas ágiles, de manera que quedan clasificadas de acuerdo a las necesidades de los equipos y del contexto y de la realidad que está viviendo cada equipo, los puntos de madurez los puntos de madurez de los equipos que permiten identificar en qué punto evolven, en qué punto están y desde dónde tienen que partir para evolucionar como un equipo y convertirse en un high performance team, en un equipo que va a entregar valor de una manera rápida, de una manera guided continuous improvement, mejora continua guiada, que es una gran ventaja, un gran beneficio, y yo creo que el principal propósito de DA es poner al alcance de las personas esas prácticas independientemente del origen, independientemente que venga de Scrum, que venga de Kanban, DSDM, Test Driven Development, XP o whatever, ¿no? El que sea. Yo pienso que esa es una de las grandes ventajas y propuestas. Muito bom, muito bom. Algo que eu posso talvez adicionar ou enfatizar aqui dos pontos levantados, né, a visão do DA em relação à agilidade organizacional, né, a agilidade de toda a organização e não só ali com foco em um time, né, então acho que isso é um dos grandes propósitos que o DA nos traz, de trazer práticas que não só apenas para o time, mas para uma organização como um toda, né? Não adianta nada, tem até um exemplo que o Scott Ambler coloca, né, que é você colocar o motor de Ferrari em um trator, que a coisa ali não vai dar muito certo, né? Por mais potência que você tenha, ela acaba ali não conseguindo trazer a performance desejada. Então tem que pensar no todo, pensar na organização como um todo, e o DA traz para a gente nessa possibilidade. Muito bom, muito bom. Quer falar alguma coisa, Mário? Não, vamos lá, estou aqui para aprender. Tá bom, beleza. Vamos lá, outra pergunta que nós recebemos aqui, ó, fala o seguinte, né? Geralmente o ágil está mais relacionado com TI, e as aplicações estão mais relacionadas, e se o DA traz aplicações que poderiam ser mais relacionadas com outras áreas do que apenas a TI. Acho que até um pouco do que eu acabei de falar, mas como vocês enxergam o DA e a aplicação, o uso do DA para criar o seu way of work, a sua forma de trabalhar em segmentos que são fora de IT, né, de TI, em geral, né? Como que vocês veem isso? Christian, Alcides? Sí, yo hallo muy interesante la propuesta de DA porque muestra los niveles de impacto de DA que van más allá del equipo de desarrollo, de un equipo de TI, ¿no? Tenemos el DevOps Discipline
layer, ¿no? Tenemos el layer de portafolio, programas y productos que involucra otras áreas como portfolio management, program management, y un tercer nivel que es el nivel organizacional, ¿no? Donde viene la estrategia, donde viene operations management. Entonces, DA es una propuesta que va más allá de hacer un proyecto. Es una propuesta para llevar prácticas de agilidad a toda la organización. Y es lo que yo pienso que es muy importante e muito característico de DA. Muito bom. Alcides? Eu concordo. Na verdade, a gente vê no Discipline Agile todas essas áreas, outras áreas sendo envolvidas e tendo que interagir também com a equipe de projeto. Isso faz a gente já pensar que o DA vai além de TI, né? É verdade que quando a gente estuda Discipline Agile, a gente percebe, né, um foco até importante de alguns termos ou de algumas técnicas que vêm da área de TI, a gente percebe isso. Mas rapidamente a gente vê que pode ser extrapolado para outras áreas, né? Inclusive quando a gente vê, se a gente analisar um pouco os casos de implantação de DA, pelo menos na América do Norte, a gente tem alguns casos já que são empresas que não tem nada a ver com TI, né? Por exemplo, tem um caso famoso que é de uma rede de padarias, né? Padarias de luxo, assim, nos Estados Unidos. Então não tem nada a ver com TI, né? Uma rede de padarias, pô, que vai como é que isso funciona, né? E eles realmente implantaram DA porque eles viram que eles precisavam reorganizar os seus processos, a forma como eles entregavam os projetos e com o valor que eles entregavam aos clientes. Então eles redefiniram alguns processos internos completamente com base nos princípios do DA, né? Então a gente vê que facilmente a gente consegue pensar em áreas, outras áreas, né, que não são TI, apesar de a gente ver bastante termo, bastante expressão ali no conteúdo do material que ainda está focado em TI, mas eu diria que rapidamente a gente consegue, com um exercício rápido, fácil de extrapolação, a gente consegue facilmente pensar nessas técnicas sendo aplicadas em outras áreas. Então, para mim, talvez tenha nascido em TI, mas hoje está bem além de TI, como o Christian falou, não só na equipe de projeto, mas envolvendo a organização inteira, tem vendas, marketing, suporte, pós-venda e tudo mais. Todas essas áreas estão de alguma forma envolvidas lá com DA, no assunto DA, mas a natureza dos projetos mesmo pode ser, a gente pode pensar num projeto de marketing, um projeto de transformação organizacional, implantação de um novo processo, né, o redesenho de um processo, e claro, né, desenvolvimento de software, se beneficia também de DA, mas não só isso, vai muito além realmente. Alcides, uma palavra que a gente ouve bastante, e isso me trouxe né, que a gente vê como muito TI, que é a palavra, né, que é a expressão DevOps. DevOps é muito forte, muito presente em TI, e obviamente está ali dentro do próprio DA muito fortemente, né? Então é DevOps ali, DevOps cá, e aí a gente acaba vendo, mas DevOps é coisa de TI, né? Isso é coisa de micreiro, isso é coisa de nerd, né? E aí a gente começa a olhar, entender e compreender um pouco mais profundamente, olhando dentro do DA o que é DevOps, né? E aí eu olho para os projetos, eu trabalhei agora em 2019 em um projeto de saneamento em que a gente estava fazendo a instalação de redes de válvula redutora de pressão, pontos de medição na rede lá em Canoas, lá no Rio Grande do Sul. E, cara, DevOps é a vida nisso daí, porque não adianta nada você ter algo em que você só se preocupe com a fase do projeto e você não tem o olhar para operação que vem depois, né? Existe a necessidade de você, quando está em tempo de projeto, também ter uma visão do Ops, de como isso vai ser operado, né, com a responsabilidade. E a gente olhava que isso, até dentro do que a gente vê assim de visão de gestão de projetos mais clássica, eu sentia que isso falta um pouco, essa visão de eu tenho que ter ali
uma visão durante o projeto de como é que isso vai ser sustentado depois. Não é ali eu faço, né? Lá eu trabalhei numa empresa até alguns anos atrás em que a gente tinha reunião de passagem, né? E é uma expressão até entre os espíritas, né? Que é quando passa de um plano para o outro, né? Então a gente tinha reunião de passagem. Então o projeto ele morreu, ele faleceu, ele foi a óbito. Agora, ó, é problema de quem vai sustentar. Então, essa responsabilidade, esse papel, está lá dentro do DA claramente com o nome de DevOps. E não é TI. E não é só TI. Vai muito além de TI. Então, só pegando um exemplo que eu acho que ajuda a gente a... dentro dessas expressões, né? E só um comentáriozinho rápido, Anderson. Eu adorei a passagem aí. Eu gostei da analogia. Acho que faz todo sentido. Naquela ideia em que o projeto de operação é como água e óleo, né? Não se mistura, né? Aliás, o Rodrigo mencionou aí o caso Paneira, exatamente o caso que eu estava comentando dessa rede aí de patisserie, né, de padarias. E DevOps é exatamente isso. Tem até uma frase que diz: você executa o projeto, você que põe ele em prática e você que mantém. Quer dizer, não necessariamente a mesma pessoa, mas é isso que você falou. Desde quando a gente está em modo projeto, a gente já tem que pensar. Já tem que pensar em como é que a gente vai manter aquilo uma vez que a coisa for para o ar, né? Exatamente. Sim. Como, Mário? É que é uma mesma organização, né? Eu acho que as empresas estão caminhando cada vez mais para isso. Eu estava até dando uma olhada aqui no blog lá do projectmanagement.com, do Discipline Agile, e colei o link aí para o pessoal, porque todo tipo de atividade projetizada, ela pode ser ágil, né? Pode ser ágil, pode ser tradicional. A agilidade, ela traz uma flexibilidade, traz adaptabilidade, mas muitas vezes eu vejo até, talvez vocês vão ter uma percepção melhor aí, mas eu vejo assim o Discipline Agile crescendo em muitas áreas que nem gerenciar projetos faziam antes, porque ele permite essa flexibilidade, não é uma coisa prescritiva ali como é a gestão tradicional, ou até mesmo os outros frameworks ágeis que também eram meio, assim, processo ali que você tinha que seguir e talvez não servisse. Você vê áreas de serviço, áreas de operações, áreas de logística, acho que o Alcides também tinha um caso de logística aí, salvo engano, né? De gestão ágil. E isso acho que vai cada vez mais crescer em todos os tipos de indústria, que vão precisar de mais ajuda para definir os seus modos de trabalho mesmo, porque hoje quem começa na gestão de projetos tem uma dificuldade muito maior do que a gente começou, né? Porque hoje você começa com 200 frameworks e metodologias. E o toolkit do Discipline Agile te orienta em escolher as coisas de acordo com algumas necessidades, né? Você tem mais operações, vai utilizar Leans, vai utilizar outras coisas, o que é uma dinâmica de agilidade organizacional. Eu acho que, de certa maneira, o que eu tenho visto é que a gestão de projetos está ganhando espaço em outras áreas, até com essa ideia do PMI, do Change Makers, que é muito mais gente do que o Project Manager que montava um cronograma seu lá, né, um escritório de projetos centralizado, e se tornando uma competência distribuída dentro das organizações. Isso só vai acontecer quando as pessoas conseguirem definir o seu próprio modo de trabalho, né? Uhum, exatamente. Não, é perfeito os change makers, né? No papel de que nós somos os agentes da mudança, né? Então até amplia muito o escopo, às vezes só de gestão de projetos, né, Mário? Porque ficava ali um nicho, um segmento, um grupo isolado de profissionais, e a gente vê que não, que é uma habilidade necessária para a vida, para os mais diferentes tipos de trabalho, de atividade, precisam conhecer gestão de projetos, mesmo não sendo chamados de gerentes de projetos, esse tipo de conhecimento é extremamente importante para fazer qualquer coisa dar certo, né? Para que viabilize as iniciativas, né? Anderson, eu só quero fazer um comentário hablando de cases, ¿no? Situaciones o casos donde se aplicó DA, Discipline Agile. Estuve investigando un poco porque es una duda que generalmente tiene el auditorio, las personas acerca de DA, de dónde hay casos de éxito, ¿no? Y yo encontré algunos en el sitio de YouTube de Discipline Agile.
hay una empresa en Reino Unido que se llama Townsting Networks. Es una fintech y la empresa presenta, una persona que trabajó ahí presentó el caso de cómo su empresa evolucionó, ¿no? Estaban en un punto donde ellos no tenían control sobre sus proyectos y después de implementar DA durante 2 o 3 años, vieron cómo empezaron a tener mucho más control de sus proyectos y cómo pudieron implementar más proyectos, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, nuevamente, ayuda a organizar las actividades que está haciendo una empresa, ¿no? Yo encontré ese caso de esta fintech, encontré el caso de hace poco en una sesión de PMI en Portuñol, presentaban el caso de un banco en Brasil. Banco Itaú. Exactamente, Banco Itaú, que era un caso donde una persona presentaba cómo le había ido utilizando DA. Y también en el sitio de PMI encontré el caso de una empresa de restaurantes que se llama Papa John's, que ellos también implementaron DA y fue para ellos muy útil, ¿no? Entonces, aplica en diferentes industrias, dependiendo del contexto, lo que se puede tomar, take from DA, para utilizarlo y sacar provecho, ¿no? Sim. Muito bom, Christian. Era essa, né? Até a próxima pergunta era justamente essa que sempre aparece, né? Sempre ela aparece nas vezes que a gente interage aqui com as pessoas. O case do Itaú é extremamente interessante. São 500 squads trabalhando no Itaú. O Itaú ele começou a usar as práticas, né? Fazer o uso ali do DA já em 2016, 2017. Nem era ainda, nem tinha essa aquisição, né, essa incorporação que teve com o PMI, o DA, para quem ainda não sabe, até eu falo, né, que esse é o momento aqui que a gente acaba, no decorrer da conversa, a gente conta um pouco como é que as coisas aconteceram, né, então o DA nasce lá em 2009, vai se desenvolvendo dentro da IBM, até que chega um momento em 2012, em que ele deixa de ser da IBM, passa a ser uma iniciativa ali de forma independente e foi criado pelo Scott Ambler juntamente com Mark Lyons. Então o DA ele já existia há algum tempo e aí em 2017 o Itaú faz, onde tem ali parte, o pessoal do Itaú toma conhecimento do DA, conhece e começa a se aprofundar no assunto, né, e aplica as práticas do DA para as suas mais de 500 squads. Né, e aí ele apresentou esse case para a gente agora este ano, porque no caso, né, o PMI fez a aquisição do DA em agosto de 2019, e aí nós estamos trabalhando com, conhecendo alguns cases que estão começando a partir deste momento através do Itaú, mas existe uma história muito, muito grande e todo um respeito da comunidade ágil pelo Scott Ambler, Mark Lyons, por toda a pesquisa que foi realizada, né? Em específico, nós temos hoje um case que eu e meu parceiro Adriano Tavares, a gente tem trabalhado, já estamos indo para 3 meses junto do cliente, logo, logo a gente vai trazer esse case a público, está sendo um momento, assim, muito bacana de colocar as ferramentas que a gente coloca dentro do treinamento, assim, exatamente como elas estão no treinamento, né, e a gente colocar as pessoas para discutir e entenderem primeiro qual é o contexto, quem somos nós, qual que é nosso contexto de trabalho, como é que nós trabalhamos, e aí identificar como é que o que nós vamos fazer agora, primeiro, definir uma primeira parte em que a gente vai melhorar, em que a gente vai avançar. Tudo isso usando como base lá todos os objetivos, as blades que são propostas dentro do DA. Então está sendo assim um aprendizado enorme e aguardem que logo, logo a gente deve publicar aí para todo mundo conhecer. Certo? Mário, temos alguma pergunta? Sigo aqui as perguntas do banco de dados que a gente recebeu. Do banco de dados. Acho que aqui tem Beleza. Perguntas, mas não tão específicas lá. Vamos nas de lá mesmo. Bacana, vamos lá. Aqui tem uma pergunta, né, em relação ao como é que... tem uma pergunta interessante aqui, né? O DA substitui ou complementa o PMP?
né? O DA substitui ou complementa o PMP? É interessante, boa essa pergunta. Vamos lá, Christian, Alcides. Sí, yo entiendo que DA complementa PMP. Podría decir que PMP es como el core, ¿no? Es una parte de donde sale todo, ¿no? Pero DA es un complemento muy grande porque tiene un scope o un alcance mucho más grande que solamente los proyectos, ¿no? PMP está enfocado en un proyecto que es un esfuerzo que tiene un inicio y un fin, ¿no? Un proyecto, un único producto, servicio, resultado. Más DA es una adopción de prácticas ágiles para toda la organización que van desde los proyectos que están haciendo hasta su misma operación. Yo podría decir, es otro nivel de ver las cosas desde una perspectiva mucho más grande, ¿no? Tiene un alcance y una visión mucho más grande y complementa enormemente PMP. E se eu puder só complementar aí, o Christian foi direto ao ponto. O DA ele complementa realmente, não substitui não. O PMP realmente, para quem, por exemplo, se você tem experiência trabalhando com gestão de projetos e você não tem nenhuma certificação, o PMP talvez seja a certificação número 1 a buscar, né? Só que é uma certificação complicada, né? Você tem que estudar, tem que investir, leva tempo, né? É uma prova difícil, ela foi reformulada agora, tem bastante ágil e híbrido, né? Aspectos ágeis e híbridos, mas mesmo assim, ela não toca nos pontos que o DA toca, né? Como o Christian falou. Então, eu vejo que o DA, por outro lado, tem uma, por exemplo, o DASM é uma certificação que não precisa de experiência nenhuma, né? Então, se você não tem experiência nenhuma com projetos, você quer embarcar nessa forma de pensar ágil, de forma disciplinada, o DASM parece uma certificação interessante, mas porque ela é mais imediata ali, mas o PMP continua sendo talvez um objetivo para mais longo prazo, para um profissional que não tem experiência ainda, acaba de sair da faculdade e tal, mas continua presente na equação ali, o PMP tá lá. Mas se complementam bem, eu diria, até, né? Se você pegar até o PMP, o Discipline Agile, a certificação, se a gente falar de certificações, acho que nem é essa a pergunta, mas se falar de certificações, tem um conjunto de certificações aí que se complementam muito bem nesse contexto, mas para responder a pergunta, eu concordo com o Christian, são duas áreas que se complementam, uma não substitui a outra, não. Anderson, você está no mudo. Perfeito, eu também concordo, tá? A PMP acaba sendo a certificação ali, eu acho que a gente tinha essa característica, né, de ser talvez no início, né, todo mundo começa ali com a PMP, é uma certificação que já tem muitos e muitos anos, é pedida e solicitada nos RHs para a gente poder participar de vagas e mandar o currículo. A PMP, ela acaba sendo o filtro, né? Tem certificação PMP? Converso. Não tem? Não converso. Querendo ou não querendo, cara, para quem está ali no RH e que não tem um conhecimento profundo e não vai conseguir te fazer perguntas que vão aprofundar o seu conhecimento de gestão de projetos, ele vai olhar a certificação, se você gostando ou não. Então, a certificação ela é bem interessante. Agora, é essa visão que eu tenho mesmo, elas se complementam, porque o PMP agora, né, para quem não tem a informação, o PMP a partir de janeiro deste ano, 50% das questões que caem no exame PMP são questões ágeis, tá? Então o PMI já entendeu, e está muito claro isso para o PMI já há algum tempo, que o gerente de projetos, né, o cara que tem ali o conhecimento para tocar um projeto, ele tem que ter um conhecimento que é para projetos com características ali adaptativas, ágeis, e com projetos também preditivos, né, em que você pode ter ali um método mais tradicional de levantar todo um grande escopo e tudo mais. Então, ele percebe que, assim, o gerente de projetos, ele está saindo daquela zona de, olha, estou nisso aqui, sou PMP e estou bem demais. Não, é isso.
agora é mais aquilo, e daqui a pouco vai vir mais alguma coisa, né? O grau de exigência do profissional, ele vai aumentando. Então, o que eu coloco hoje é que, assim, PMP, pô, muito bacana ser PMP, é muito importante. Você pode fazer uma certificação PMP e depois ir para certificações de GA, ou pode começar com a certificação de GA e depois, se fizer sentido para você, dentro do teu contexto ali, ir para alguma certificação PMP. O GA, eu gosto de falar muito isso, que assim, por que o GA, né? E vai até lá na nossa primeira pergunta, que é a questão de você conseguir olhar para o contexto, entender ali como é que está trabalhando, como é que funciona para aquele projeto, para aquele produto sair, e você conseguir trazer os melhores ingredientes ágeis para aquele contexto, e não pegar algo pronto e colocar todo mundo, e mudar o nome dos cargos de todo mundo, dar nome de reuniões bonitinhas, né, e fazer toda uma pré-definição. Se fizer sentido para você fazer isso, tudo bem, mas não é isso que é o mais importante. Então o DA, ele dá essa liberdade de você criar o seu ágil, que é o que a gente chama de way of work, né? Ou seja, sua forma de trabalhar. O DA, ele te ajuda a criar a sua forma de trabalhar e não pegar o modelo da empresa X e implantar na minha empresa, né? Que é só pancada porque não tem a mesma origem, não foi com a mesma cultura que elas foram forjadas, que elas foram criadas. As pessoas não são iguais, né? A gente começa a olhar fusões e aquisições, cara, como é um negócio terrível. Quem compra parece que acha que vai somar, né, exatamente o valor de uma empresa a outra, né? E quando você coloca duas organizações diferentes para trabalharem juntas, a quantidade de confusão que a gente tem, já participei de várias empresas que participaram de fusão, e a gente vê o quanto a cultura impacta, né? Então o GA, ele olha para isso, eu olho ali e eu entendo qual é o melhor para aquele contexto. Então, a base do PMP, eu acho ela fundamental, eu gosto muito de ter esse conhecimento, tenho muito orgulho de ter feito este exame, de ter sido aprovado nesse exame, e olha que assim, o DA me trouxe algo ali que me dá mais ferramentas ainda para trabalhar, ele me complementa como profissional e me deixa ali capaz de conseguir ter sugestões, ter formas de trabalho realmente eficientes que trazem algum tipo de resultado. Né? Então, eu acho que esse é o ponto determinante para mim aí em relação às duas certificações. Uma pergunta que até eu queria já lançar aqui para vocês, que é a pergunta que fazem assim, eu queria até que o Alcides respondesse, o Alcides é instrutor ACP, o Christian também é... O Christian, acho que também é... Você é ACP também, né, Christian? Também é certificado. E aí a pergunta que aparece para a gente é assim, ACP ou DA? O que eu faço? Essa é uma pergunta recorrente, realmente, Anderson, e é uma boa pergunta. Tem gente que até pergunta, a pergunta vai até além, né? Falando, bom, agora que o DA se integrou com o PMI, como é que fica a certificação PMI-ACP, né? Ela vai perder força, vai morrer, vai continuar? No fundo, eu acho que o PMI-ACP ficou bem posicionado nessa história toda, porque o PMI-ACP te dá um conjunto de técnicas, né? Te explica um conjunto de técnicas, não fala só de Scrum, fala de Scrum, de Kanban, Lean, XP, Crystal, um monte de técnicas, de métodos, e te dá um mundo de técnicas ali que você aprende, e você aprende a usar corretamente, e nos meus treinamentos, né, quando a gente dá treinamento, as pessoas falam, poxa, eu sou um Scrum Master, eu trabalho com ágil e tal, mas na segunda aula eu já percebi que eu estava fazendo metade do que eu estava fazendo tudo errado, né? Então você aprende o jeito certo de fazer as coisas, né? E o DA, o que acontece? O DA, você não entra com tanta profundidade em entender todas essas técnicas, mas você aprende mais a questão, como a gente falou, de escolher, saber escolher, né? Você aprende a escolher, você aprende a fazer uma avaliação do seu contexto, ver quais são as prioridades, o que vai entregar mais valor. Como o Christian comentou, você aprende a começar você vai implementar uma coisa a partir do ponto onde você está,
Só que até quando você obtém a certificação, quando você faz o treinamento, você não entra em detalhes das técnicas, né? Você não aprende as técnicas com tanta profundidade. Você aprende a forma de pensar, né? De escolher e as estratégias que tem, você sabe onde encontrar informação, você explora algumas. O PMACP é um pouco diferente, ele te dá uma base grande das técnicas, de algumas técnicas que existem, não tem uma coincidência perfeita entre o que o PMI, ACP explora e o DA, mas você aprende muitas técnicas em detalhes sem entrar na discussão da escolha, né? Você não aprende a escolher as técnicas, você aprende um monte de técnicas ali, de forma estruturada, tem uma lógica e tudo mais, você sai realmente com um conjunto de técnicas ali que você conhece, estratégias, que é bem rico. Mas você não tem essa visão de, bom, como é que eu vou escolher, né? Eu sei, se alguém falar para mim tal técnica, ou em tal situação ali, de uma retrospectiva, por exemplo, eu sei o que eu tenho que fazer, eu conheço. Mas se você tiver que olhar como o Mário, o Christian falaram também, o Anderson, você também, se você tiver que olhar de fora, um pouco mais do alto, e falar, bom, a organização está aqui, os problemas são esses, como é que eu vou resolver os problemas, essa visão mais de achar o caminho, aí é mais com o DA. Então, e é isso que eu falei quando eu comentei rapidamente, que tem um conjunto de certificações que se complementa bem, porque eu acho que é aí que está, né? O ACP, ele complementa bem o DA nesse sentido, porque em nenhum momento a gente está falando de um método só, por exemplo, Scrum, né? Não é uma certificação Scrum pura, né? Nenhuma das certificações fala exclusivamente de Scrum, mas te dá pontos de partida, ângulos diferentes que você pode olhar a organização e resolver os problemas. E aí, o DASM, por exemplo, não tem pré-requisito nenhum, então se você não tem experiência nenhuma, você já pode fazer o DASM, que é bem interessante, uma introdução muito bacana ao DA. O PMACP exige já 8 meses de experiência liderando projetos ágeis, e o DA-SSM 2 anos, né? Então são níveis diferentes também de experiência que cada certificação dessa exige, mas essa é a forma que eu vejo, se complementam bem. Uhum. Anderson y Alcides, yo puedo complementar que con lo que dice Alcides, ACP es practitioner, practice agile, es la práctica ágil, hands-on, el día a día, ¿no? Uno ve Scrum, ve XP, ve otros modelos, frameworks ágiles como FDD, DSDM. Desde un punto de vista agnóstico, yo también pienso que ahí fue donde ACP entró dentro del path de certificaciones de DA, porque tiene un mindset igual, o sea, es el mindset agile, pero un mindset sin enfocarse exclusivamente en un framework. Entonces, es la parte práctica, como los teams, los equipos, como los proyectos, porque ACP está orientado específicamente a proyectos ágiles. En cambio, DA es lo que comentaba hace un momento, tiene un escopo, un alcance más grande de llevar prácticas ágiles a nivel organización, a nivel operación. Esa facilidad, esa opción de escoger las prácticas y ver cuáles son las mejores en un contexto, en una industria, en el nivel de madurez de una empresa, para, a partir de aí, começar a construir. Sim, sim. Eu posso, assim, eu tenho uma visão, acho que a gente não tem que concordar tudo um com o outro aqui, né? Eu estava estudando para a certificação ACP em 2019 e estava indo bem no estudo e tal, assim quando o PMI fez o lançamento do DA. E aí eu falei, eu não vou fazer as duas coisas, que é o melhor dos cenários, né? Eu poder fazer as duas certificações e para entrar ali na nossa jornada do DA e também fazer a certificação ACP. Então, eu decidi que não faria isso. E eu decidi que eu iria pelo DA, começando ali pelo DA mesmo,
fazendo do mais básico e indo buscando ali a trilha, era até uma outra trilha do que é hoje, mas como se fosse ali o DA-SM, o DA-SSM, depois lá o DA Value Stream Consultant, que é uma visão de fluxo de valor, e depois o do coach, ou uma ou outra, seguiria ali. Mas na minha visão, e aí é uma opinião, eu acho que todos aqui falam, né, são opiniões profissionais, e na minha opinião profissional nesse momento foi o seguinte, que o DA é a grande novidade que o PMI traz para a comunidade, né? A certificação ACP, se eu não me engano, ela existe desde 2011, então o DA é a grande novidade que o PMI traz, e eu vejo que aonde o PMI vai investir em novos livros, em novo conteúdo, em novas abordagens, né? Então, o investimento hoje, o direcionamento ágil que o PMI traz para a comunidade, ela vai estar na linha em toda a jornada do DA. E é essa jornada que hoje eu estou acompanhando, né? Essa é a jornada que eu estou seguindo. Então, eu não coloco, para mim, hoje eu não coloquei mais o ACP. Mais para frente, talvez ali com um pouco mais de disponibilidade, né, de investimento e também até tempo, porque precisa estudar. É um exame exigente, assim como a ACP, é um exame que tem ali o proctor, tem alguém te olhando fazer a prova, é um exame que tem horas, né? A gente tem o exame do DA, tem uma diferença, né? O exame de disciplina de Agile, ele não tem o proctor, ele não fica alguém lá com a câmera te vigiando. É um exame que você vai lá, entra no site tal, e começa, tem 1h30 minutos para você fazer, são 90 minutos para você fazer o exame, 50 questões, né? Ela até falo, né, costumo perguntar qual que é o grau de dificuldade, né? Um grau de dificuldade que é muito menor do que uma ACP, ou menor que uma ACP, muito menor que uma PMP, mas não é trivial igual essas certificações que a gente vê de ágil por aí. Né? Então não é tão trivial, não é tão comum, são questões que realmente avaliam a sua participação. E lembrando que você só faz os exames do DA se você fizer um treinamento. O treinamento ele é obrigatório, ele faz parte do processo. Você faz o treinamento e depois do treinamento você tem 30 dias para fazer o exame. Né? Então, são algumas diferenças aqui. Inclusive, uma das perguntas que estão aqui, Mário, se quiser interromper, colocar alguma pergunta, aí fica à vontade, tá, cara? Tem uma perguntinha aqui, ó. Então põe aí. Vamos aproveitar. Aqui, em relação... Eu tinha salvado ela aqui. Qual a diferença da gestão da comunicação dentro do DA comparado com frameworks ágeis? Quer que eu... Vai lá, manda aí. A diferença da gestão da comunicação dentro do DA comparado com frameworks ágeis, né? Bom, o DA, eu acho que a diferença talvez não seja, a resposta não vá na direção da diferença, porque não tem uma diferença em si, porque o DA acaba trazendo todos os frameworks ágeis. Exatamente, ele inclui boas práticas de diferentes. Talvez Alcides, você pode falar um pouquinho sobre os ciclos de vida, certo? Que aí... Então, por exemplo, o DA fala de 6 ciclos de vida diferentes, né? Então, para cada ciclo de vida, a gente tem uma forma diferente de ver como é que a gente vai trabalhar e como é que a comunicação funciona lá dentro de cada ciclo de vida. Não só a comunicação, mas interação e um monte de outros aspectos aí. Mas eu não vejo assim a pergunta. É uma pergunta interessante, porque faz a gente pensar. Mas a diferença, eu não vejo muito uma diferença. Eu vejo que o DA ele inclui, né, diferentes frameworks. Então, tudo que você, por exemplo, tudo que você fala sobre comunicação, quando você está falando de Lean ou Kanban, vai se aplicar no DA. O DA ele pega emprestado essas técnicas e essas técnicas fazem parte da caixa de ferramentas, né? Ou Scrum, né? Ou Ágil e tal, você também pega emprestado todas essas técnicas aí de comunicação e faz parte do toolkit, né? Do DA. E então a diferença vai estar, eu acho que aí é o ponto-chave mesmo, volta ao nosso ponto inicial. A diferença vai estar no fato de que os frameworks que você estuda, que a gente estuda, eles são prescritivos, eles vão te dizer como fazer a comunicação.
e você pode seguir aquelas regras lá e tudo bem, vai ter o benefício que vai ter e tem valor. O DA, a diferença é o seguinte, você não está sendo imposto, nada é imposto, né, como forma de comunicação. Você que vai escolher o caminho e que estratégias de comunicação que você vai adotar. Mas eu acho que a diferença é mais nesse sentido do que nas técnicas em si, porque as técnicas em si, o DA é uma coleção das outras técnicas que existem, né? Uhum. Acho que o ponto que a gente coloca, né, que a gente fala assim, o que é o DA? Então o DA ele não é um framework, o DA não concorre com o Scrum, ele não concorre com o Kanban, ele não concorre com um modelo exploratório, né, ele não concorre com esses outros. O DA, eu pego ali o que o DA me coloca e eu consigo, com tudo que o DA me oferece, através de um kit de ferramentas. E aí a palavra kit, eu sempre enfatizo isso, que tem uma sutileza na palavra kit, porque poderia ser uma palavra box, né? Caixa. Então ele é um kit de ferramentas e não uma caixa de ferramentas, né? A caixa de ferramentas costuma ser aquela bagunça, existe uma desordem, as coisas todas soltas ali dentro. O kit, ele lembra organização. Então é um modo organizado de te dar ferramentas para que você tome as melhores decisões, para que você tenha ali um time que trabalhe com excelência, né? Ou que você, a cada ciclo, vá trabalhando, né, e melhorando continuamente para que você tenha excelência. Então, pegando em si a questão da comunicação, então o Scrum traz para a gente lá fazer a daily, né? A daily de 15 minutos é extremamente importante porque evita ali, traz todo mundo face to face, que é a melhor forma de comunicação que tem, e evita que as pessoas fiquem ali mandando e-mails e gerando muita comunicação invertida, confusões, conflitos, né? Então a melhor forma. Lá dentro do Scrum, também dentro do Kanban, a gente tem lá a questão do quadro, de dar visibilidade a tudo, né? A transparência, tudo isso são princípios que impactam muito a comunicação, e tudo isso está dentro do toolkit do DA. Então eu posso pegar e falar assim, olha, dentro desse meu contexto, faz muito sentido uma reunião de 15 minutos para poder alinhar. Então eu coloco, olha, dentro desse meu contexto, parar esse time 15 minutos não vai ajudar em nada, não faz sentido para a gente, para a forma que a gente trabalha. Então, não vou fazer. Então, a gente coloca muito mais assim, de que tem, como o Alcides disse, está tudo disponível ali dentro, e aí, de forma organizada, eu vejo o que cabe, né? O que serve, o que melhor se ajusta para as minhas necessidades. Então, aí a gente dá a resposta em relação à comunicação, né, do que pode ser melhor. E aí, minha gente, olha, vocês podem entrar no site do PMI, pmi.org/disciplina-agile. Existe muito conteúdo já disponível, aberto para vocês lá, muita coisa que você já pode, inclusive, ter contato com muito das coisas que nós estamos dizendo aqui. Tem muito conteúdo aberto e lá você vai encontrar boas sugestões, inputs ali para melhorar a comunicação do time. Anderson, solo un comentario, un ejemplo. En el último proyecto que estaba trabajando, precisamente apliqué eso del Daily Scrum, pero en el contexto de ese proyecto, nosotros utilizábamos dailies, un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí. No es Scrum, porque Scrum dice que tiene que ser strictly from Monday to Friday, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, creo. Eso. Pero nosotros lo implementamos lunes, miércoles y viernes, segunda, cuarta, sexta, solamente. Y eso funcionaba en el contexto del proyecto, porque Timmy era un equipo que no estaba dedicado en el proyecto, ¿no? Era part-time, Timmy. Entonces el equipo hacía otras cosas también y no podían avanzar al ritmo que se necesitaba el proyecto. Pero también no era tan prioritario, ¿no? El equipo por eso tenía otros proyectos también. Ese era el contexto del proyecto. Y de no haber sido por DA, yo quizás hubiera tenido un conflicto
de querer forzar que hagamos reuniones diariamente, pero realmente no iba a haber mucho beneficio, ¿no? Entonces te ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva. Muito bom. Mário? Eu não tenho nenhum comentário, não. Tá bom? Hã? O Mário tá de folga hoje. Eu tô só aprendendo aqui, pesquisando, respondendo as perguntinhas. Isso aí. Não, se tem alguma pergunta do pessoal, alguma coisa, a gente segue aqui. Não, Tá agora tá sem nenhuma pergunta. Beleza. Eu acho que seria legal realmente falar talvez sobre os níveis de certificações, né? Tá bom. Cada vez mais a gente vê essa questão de separar, comparar com as outras e tal, mas eu acho que o próprio conjunto de certificações do Discipline Agile é muito interessante, mas causa confusão para quem está vendo de fora, né? Então, É isso aí. DASM, SSM, Value Stream Muita e tudo sigla. mais, porque aí eu vejo, né, até voltando um pouco para aquela pergunta do PMP, eu acho que é muito, e do ACP, né, é muito do caminho de carreira que a pessoa traçou. Então, hoje, eu acho que pelo que a gente vê por aí de ser falado sobre certificações, a certificação Discipline Agile ela está em crescimento. Então, qual certificação você vai fazer depende muito da vaga que você quer trabalhar, é o que eu sempre falo para quem pergunta, né? Porque dependendo de onde você vai trabalhar é Prince. PMP, outras coisas. Então, assim, não adianta você querer saber qual é a certificação mais valiosa do mundo. Você tem que saber a certificação das empresas, das vagas que você quer trabalhar. Então, se você quer trabalhar, por exemplo, na UNOPS, você vai fazer Prince, que vai aparecer lá. Se quer trabalhar no Itaú, provavelmente você vai fazer Discipline Agile. E em muitas empresas continua aparecendo a certificação PMP, porque ela talvez seja uma das mais antigas e bastante conhecida aí, tradicional, muito mais antiga que o ACP, por exemplo. Então aí você vê o número de pessoas que estão certificadas e ela acaba sendo mais conhecida no mercado, mas não quer dizer que nas vagas que você vai trabalhar vai ter aquilo, né? Acho que talvez o pessoal pode até fazer um exercício aí de procurar vagas lá no LinkedIn. Eu imagino que em várias você vai começar a encontrar gestão ágil, você já encontra, de que você tem que ter alguma certificação ágil. E não só o ACP, né? Várias outras certificações aí, PSM e outras certificações. E o Discipline Agile cada vez mais é conhecido aqui também. Então, acho que o importante é isso. Para e pensa na sua carreira, também no que tipo de projeto você quiser trabalhar. De repente você vai trabalhar em construção civil. Embora dá para a gente utilizar agilidade em qualquer tipo de projeto, vamos ver que são metodologias mais tradicionais, como uma abordagem FEL, outros tipos de coisa. Então é isso que você tem que ter em mente ao selecionar. E acho que isso vale também para o próprio conjunto de certificações do Discipline Agile, né? Então, se ele vai trabalhar mais diretamente como o Scrum Master, se ele vai trabalhar entendendo o fluxo de valor e que certificações que ele escolheria, né? Explica aí pra gente como é que funciona o grupo de certificações. Sim. Eu costumo falar para os meus alunos assim, o que você vai ser quando você crescer? Então, é uma definição aí que a gente precisa ter, né? Definir o que eu quero, onde eu quero trabalhar, com que tipo de coisa que eu quero trabalhar, que é justamente, a gente está usando o DA para carreira, né? A sensibilidade ao contexto. As minhas decisões serão baseadas dentro do contexto em que eu estou colocando de carreira e aonde eu quero chegar, né? Aí eu vou lá e escolho aí eu vou ter as minhas decisões. Mas, Mário, eu tenho aqui aquele slide, que é um slide coringa que a gente tem aqui. Coloca ele aí. Eu vou colocar aqui, olha, ver se vocês veem aí. Isso aqui, beleza. E aí eu abro ele aqui, ó. Tá aparecendo aí? Tcharam, pronto. Tem todas as certificações aí, ó lá. Isso. Então tá aí, olha. Esse é um slide coringa que é do próprio PMI, tá lá no site do PMI, que mostra pra gente as diferentes opções. Eu gosto de fazer uma explicação rápida aqui, né? Porque olha só a certificação da ASM. Esse SM significa Scrum Master. Aí a pessoa fala assim, Anderson, mas eu já sou Scrum Master, eu fiz a PSM1, eu tenho a certificação, eu já sou Scrum Master e tal. E aí eu falo assim, olha, o que acontece? Quando o PMI foi lançar as certificações, foi feita uma pesquisa de mercado e verificou-se que a palavra Scrum
ela é mais conhecida do que a palavra ágil. Eu fiz até o teste usando o Google Trends, e é verdade, você começa a ver que a busca por Scrum, ela acaba sendo maior do que a busca por Agile, né, o Agile, né? E aí a gente olha que isso é um marketing que foi construído nesse mercado, e o PMI usa este nome, né? Então tá ali, ó, disciplina de Agile, Scrum Master é o nome da certificação. Mas o que eu digo para vocês é que é realmente uma certificação e um treinamento para você trabalhar com o DA, com disciplina de Agile, tá bom? Então, para deixar isso claro. Então, começando ali, né, nós temos as duas bolinhas iniciais, a ACP, que a gente acabou falando um pouquinho sobre ela faz parte hoje do grupo de certificações ágeis do PMI. A ACP, ela exige ali que tenha pelo menos 8 meses de experiência ágil, 1 ano em experiências gerais em gestão de projetos. Ela pede que você tenha um treinamento mínimo ali de 21 horas, de alguma forma que você tenha um certificado que comprove que você fez um treinamento de 21 horas, e você passa no exame, né? E nesse caso aqui da ACP não tem um curso obrigatório, você pode estudar por conta, você pode fazer um curso preparatório que não seja oficial, de livre escolha. A próxima bolinha ali em cima, né, a gente tem a certificação DASM, essa certificação ela é a de entrada dentro do DA, ela vai apresentar para você, né, o que é o Disciplina de Agile, o que é o Toolkit, como que você trabalha ágil lá dentro, que seria o Scrum, como que você trabalha Lean lá dentro, que seria o Kanban, como é que você vai ver, entender e compreender como o DA pode fazer as mudanças, te dá ali um direcionamento para as transformações que você precisa, e você vai conseguir também dar os primeiros passos para você desenvolver e criar ali o seu wall, né, o seu modelo, né, a sua forma de trabalho, o seu way of work. A gente costuma dizer que assim, no final do DA, quando eu uso o toolkit, o ideal é que eu tenha como fim o meu wall, o modelo de ágil da minha empresa. Ah, você trabalha na XPTO. Então você vai ter o XPTO wall. Esse é o resultado. O mais importante para o DA é o wall, é o modelo que você criou a partir dele, tá? E não o que você usou o DA. Então, por exemplo, poucas vezes você vai ouvir o Itaú dizer que ele usa o DA. Ele criou lá o Itaú Wall, um modelo de gestão ágil do Itaú, tá bom? E ele usou o DA para fazer isso. E aí, depois de um nível de conhecimento, esse treinamento, né, ele não tem experiência nenhuma, todo mundo pode fazer. Alunos meus de pós-graduação que estão iniciando a carreira fazem esse treinamento e passam no exame e conseguem sucesso tranquilamente. São 2 dias de treinamento, 14 horas no total. O próximo treinamento ali é o DASSM. Esse S a mais é senior, né? Então ele mostra que o cara está se aprofundando em relação ao DA, em que ele conhece não só o básico, mas ele conhece e sabe aplicar isso nos times. Ele tem uma visão mais forte aqui da liderança de times e também em relação ao uso do DA de forma mais organizacional, tá? E ele coloca ali que você tem que ter uma experiência de 2 anos trabalhando com ágil, tá? Experiência em ágil, não em DA, em ágil em geral. É um treinamento de 2 dias, fazendo ali o exame ser aprovado, você tem a certificação DASSM. E aí depois nós temos as 2 roxinhas ali na parte de baixo. Essas 2 certificações roxas, o requisito para você fazer este treinamento e essa certificação é ter feito antes a SSM. Então, para ir para a última parte ali, você precisa previamente ter passado no exame do DA-SSM, tá? Então, ali nós temos 2 opções, uma é a DA Coach e a outra é a Value Stream Consultant, né? A DA Coach, ela vai olhar ali a aplicação muito mais num papel de coach mesmo, né? Eu como coach, não eu trabalhando no time, mas eu como um coach daquele time, ajudando ali a dar mais a questão da agilidade organizacional,
né? E já a segunda ali, a outra que a gente tem, que é a VSC, essa está em vias de ser lançada, muito aguardada, todo mundo está muito ansioso em fazer essa, porque essa realmente promete bastante, que é a do Value Stream Consultant, que é o profissional ter condições ali de acelerar, né, de ajudar e acelerar a entrega de valor das organizações. Então, é o desenho do nosso fluxo de valor, é a avaliação, é a análise, é o cara que tem ferramentas extremamente avançadas para olhar para esse fluxo de valor, conseguir ali ajudar a organização a, de fato, entregar mais valor para o nosso cliente lá no final. Então, essa é a jornada como um todo. O que nós temos nesse momento, né? Nós temos a ACP, que já existe aí há 11 anos, nós temos a DASM e a DASSM, tá? As duas de baixo ali ainda não estão disponíveis para serem feitas. E aí, Anderson, eu posso começar direto na DASM, na DASSM? Pode. Só pede ali que você tenha 2 anos de experiência em ágil. E a gente pede que você estude um pouco de EA antes de fazer essa certificação, porque ela não vai explicar o que a DASM vai explicar, né? Então ali tem escopos diferentes, né? Mas o ideal, né, o que a gente fala que é o melhor cenário, é se você pode fazer as duas, DASM e depois o DASSM, né? Eu vou tirar aqui o Mário, porque eu gosto de ver a cara de vocês, sabe? E quando a gente está falando aqui, a gente não volta. Agora estou vendo todo mundo. Quando vai ter aí as próximas? Isso, eu vou colocar aqui. Então, assim, gente, nós temos um treinamento, eu coloquei até um link para vocês aí no chat. Nós temos um treinamento que vai rodar agora, dia 14, na semana que vem, serão 4 dias à noite, das 18h30 às 22h30, tá? 14, 16, 21 e 23 de junho, que nós vamos ter essa turma. Vai ser o Adriano Tavares, o cara que usa o DA desde 2012, né? O cara que mais no Brasil, que mais tem experiência, o cara que trouxe de verdade ali o DA para o Brasil em 2012. E ele vai ser o nosso instrutor para essa turma, e ela vai ser no dia 14, 16, 21 e 23. E, Mário, eu tenho aqui uma condição, vou compartilhar aqui com todo mundo de novo, aí eu volto para a tela agora. Mas eu tenho aqui uma condição que ela é muito, muito agressiva, sabe, assim, para realmente quem quer fazer, aproveitar hoje aí e já fazer, né, que nós temos lá no site, quando você entra lá no site da Jump, e você olha lá o valor do treinamento, ele está 1.990. Se você fizer o pagamento por Pix, o treinamento sai 1.550, tá bom? Então é um baita desconto que a gente está dando aí para fazer o treinamento no caso do pagamento por Pix. Eu não tenho, eu quero parcelar. Você pode parcelar em até 12 vezes, aí a gente dá 15% de desconto no cartão de crédito usando esse que está ali embaixo, né, DA Connection, esse código DA Connection. Escreve DA Connection lá, que você vai ter 15% de desconto. Como é que eu vejo para ter mais detalhes do curso, saber qual que é o conteúdo que é abordado, tal? Tem esse QR Code que você pode ler aí com o seu celular, ou então esse link que eu inclusive passei aí no YouTube para vocês, apptuts.bio/jump, ele abre todos os links lá para você manter contato com a gente, né? E também tem lá as opções dos treinamentos. Temos também um treinamento em inglês com o nosso querido amigo Alcides Santopietro, que vai acontecer mais lá para o final do mês. Então, o Alcides também tem essa opção de treinamento, que eu deixei o link. Quando você entra nesse link que está aí na tela, tem lá também, está lá escrito até em inglês, e aí você entra no site do Alcides, lá tem mais informações sobre o treinamento. Certo, Alcides? É isso aí. E apesar de, claro, a maior parte do pessoal que está assistindo a gente aqui vai fazer o curso em português, até porque essa oferta aí é imperdível. Se vocês tiverem colegas de trabalho, né, que de repente estão em outros lugares e o curso em português não funciona para eles, o curso em inglês ele pode funcionar. Então, eu convido vocês a olhar no site que o Anderson acabou de colocar lá, tem
tem o link para ver mais detalhes sobre o curso em inglês, que o próximo DASM acontece dia 29 e 30 de junho. Mas como eu falei, né, como o público aqui, a maior parte, né, das pessoas que estão participando estão no Brasil, falam português, preferem o curso em português com razão, essa oferta realmente ela faz todo sentido e tenho certeza que tem gente que já vai fechar a compra aí rapidamente. É isso aí. Lembrando, pessoal, que assim, a gente consegue fazer isso até amanhã ao meio-dia, tá? Então, quem quiser participar, lá no link, lá, clica e escreve. Até amanhã, meio-dia, a gente segura esse preço de 1.550. Só posso garantir que esse é o melhor preço que nós fizemos até então, tá? Não teve condição como essa até agora, tá? Então, e nem sei se terá mais para frente aí, porque realmente estamos fazendo o evento aqui hoje, a ideia é trazer uma condição diferenciada para quem está participando aqui hoje. Beleza, minha gente? Beleza, muito bem. Maravilha. Então é isso. Então agradeço, vamos encerrando aqui, né? Então agradeço aqui, em primeiro lugar ao Mário por ceder aqui o espaço, uma audiência muito bacana, fiquei feliz de ver a quantidade de pessoas que participaram aqui com a gente hoje, e espero que o que a gente compartilhou aqui, né, possa ajudar muitas pessoas, né? Alcides, Christian, suas considerações para a gente finalizar? Só rapidamente queria agradecer também a você, Anderson, o Christian e ao Mário também, não só o mais generoso, mas também o mais humilde, né? Falou que está aqui para aprender. Mas uma frase que ele fala já ensina muito, né? Então, não só generoso, mas humilde também, o grande Mário Trentin. Mas obrigado a todos aí pelas perguntas, ótimas perguntas. Foi um bate-papo excelente, achei ótimo. E é sempre bom compartilhar um pouco do que é Discipline Agile, fazer a comunidade realmente entender melhor e beneficiar desse toolkit aí que é fantástico. Então, uma boa noite para todos, foi um prazer. Christian, obrigado. Mário Trentin, obrigado. Anderson, muito obrigado. Mesmo aquí, Anderson, Mario, Alcides, obrigado por la oportunidad y por el espacio. Un abrazo desde México y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias. Graças, amigo, graças, e espero que logo, logo a gente tenha aí os cursos do Christian também disponíveis, assim como já estão os do Alcides, e a gente consiga ter aí os treinamentos pela Jump em português, inglês e espanhol, né, trazendo aí pessoas que têm uma bagagem profissional gigantesca para trabalhar junto com a gente. Então, obrigado, Marião, valeu mesmo. Valeu. Obrigado pela oportunidade aqui de estar junto do seu canal, obrigado para todos, e quem não, fazer aqui, dar uma de youtuber, quem ainda não está inscrito no canal do Mário, clica aqui, depois a gente vai ter esse vídeo, né, Mário, depois o Mário me passa o vídeo, eu também vou subir lá no nosso canal lá, para ter um pouco de conteúdo para quem quiser, né, eu relaciono esse link também lá, a gente compartilha as coisas todas aqui. Mas assim, assine o canal do Mário que você não vai se arrepender, tem muita coisa. Tem hora que eu fico olhando e falo assim, gente, como ele tem tanto tempo, é um negócio impressionante. Antigo canal. Sempre tem coisa nova, mas sempre tem coisa nova, cara. Então isso é muito bacana. Obrigado aí pela oportunidade. Eu agradeço. Prazer, pessoal, muito importante realmente a gente divulgar aqui o Discipline Agile. O Anderson, um cara que eu conheço há muito tempo aqui, voluntário do PMI, então uma pessoa realmente recomendada. Ao Alcides aí conhece bastante tempo também, o Christian conhecendo agora, mas com certeza pessoas que se dedicam bastante à gestão de projetos, à gestão ágil de projetos, a trazer essa conscientização do Discipline Agile, e acho que isso é muito importante. É um prazer enorme ter vocês aqui. Obrigado, uma boa noite. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Valeu.